em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje foi feito especialmente para você, que já quebrou o seu braço ou a sua perna e que também já assistiu Superman. E agora você pode estar se perguntando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que o Superman com certeza conseguiria quebrar meu braço ou minha perna. O Superman conseguiria quebrar o seu braço e a sua perna, mas não é isso. O que tem em comum entre essas duas coisas é a questão do raio-x e da radiação. E para falar sobre esse tema, hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Rodrigo Giarola. Ele é físico-médico, mestre em engenharia nuclear e doutor em biologia geral e aplicada. E tem uma vasta experiência com radiações. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, olá a todos, boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar ouvindo ou assistindo, né? Tudo bem com vocês, Gabriela, Arthur? Tudo bem. E estamos aqui também com o meu co-anfitrião, que é o Arthur Gasparindo, um grande entendido de assuntos diversos, especialmente filmes, séries e várias coisas que vão poder surgir aqui, porque a radiação é uma coisa amplamente explorada pela ficção. Bem-vindo, Arthur. Olá! E aqui a gente tem também a nossa host, nossa anfitriã, Gabriela Larissa, que eu espero que nunca tenha nada em comum com esse tema, porque ela é bailarina, se ela quebrar um pé, já era, acabou. Então, Rodrigo, como eu falei, a gente escolheu esse tema porque ele é um tema que está muito presente em várias mídias do entretenimento. Então, existem vários filmes, séries, gibis, que não pode falar gibi, né? Os jovens não gostam. Pode sim, é gibi mesmo. HQ. Que falam sobre esse tema, então é uma coisa que chama atenção, que às vezes as pessoas têm dúvidas de como funciona e tudo mais. Então a gente vê principalmente relacionado com super-heróis, que é uma coisa que nos últimos anos ficou super em alta, né? E aí eles chegam no filme e falam, tipo, aconteceu uma radiação, ele ficou com um superpoder. E aí é tratado como uma coisa vaga, quase como um tipo de magia concedida, assim, né? E muitas vezes quem tá assistindo não sabe o que isso significa. Então acho que pra gente começar esse papo seria legal explicar o que é a radiação. Eu achei muito legal que você disse a palavra magia. Porque se você pensar, a gente não para pensar, né? Mas por que nome raio-x? Porque quando foi descoberto o raio-x, eles não sabiam o que era. Então era X da incógnita, foi um físico que fez essa descoberta. Então ele produziu no laboratório dele, o que seria o primeiro feixe de raio-x, e ele não sabia o que era aquilo, ele não conhecia aquelas propriedades. Então ele falou, o que é isso? E como bom físico, ele chamou de X. Então, quando você fala magia, por um tempo foi literalmente parecido com a magia, o que era o raio-x, né? Porque eles não sabiam explicar o que era aquilo. Então, a radiação ionizante em forma de raio-x, durante um bom tempo, ela foi tida como uma magia mesmo. É bem legal. O raio-x é uma onda eletromagnética que tem o poder de ionizar. Bom, o que é isso? Porque parece que está falando grego, né? A onda eletromagnética, ela é uma onda que ela tem um componente elétrico e magnético, por isso que ela chama eletromagnética. E a maior propriedade dela, que a gente pode dizer, é que ela consegue transportar energia. Ponto. Se essa energia, quando ela está sendo transportada, se ela tem uma energia alta que consegue, eles chamam de ionizar. O que seria ionizar? Ionizar é quando você interage essa energia com um átomo ou com uma molécula e você consegue arrancar um elétron. Então esse seria o que é uma radiação ionizante. O grande X da questão é que no começo do raio-x, eles ainda não sabiam nem como que era o modelo atômico. Então, assim, eles tinham um modelo atômico, que era uma bola de bilhar, mas eles não sabiam o que era elétron, o que era próton, o que era nêutron. Até a gente lembra do modelo de Dalton, né, que eles falam que era bola de sinuca. Então, a radiação ionizante, que tem o poder de ionizar, como o raio-x, eles ainda não conheciam. Então, eles não sabiam o que era elétron, eles não sabiam nada daquilo. O que eles viam é que você conseguia atravessar materiais com essa radiação. E aí que vem o nosso raio-x, né? Porque quando
que a gente chama a imagem, o que a gente produz de raio-x. Então, esse raio que eles não sabiam o que era, ele tinha o poder de atravessar, por exemplo, uma mão e fazer uma imagem em um filme. E esse foi o grande trunfo, assim. Então, durante um bom tempo, ainda ficou parecendo uma magia. Nossa, eu achei muito chique, que é por causa da incógnita. Adorei isso. Genial. Eu pensei uma coisa totalmente não relacionada. Não, todas as outras coisas também, né, são incógnitas, porque tem a partícula alfa, beta, raio, gama. Essas letras gregas sempre usadas de incógnita, né, na matemática. A coisa que eu pensei é se a ideia das meninas superpoderosas é a mesma coisa. Porque o professor X. Tony adicionou o elemento X, tipo, ele não sabe o que é. Será que é isso? Fica aí a questão. Mas uma coisa que eu achei engraçada que você falou, essa questão do raio X conseguir atravessar os materiais. E eles colocam vários superpoderes derivados da radiação e o da Lince Negra não, que é a menina que atravessa paredes. O dela, ela é mutante. Enfim, nenhum tem nenhuma relação com isso, mas seria uma coisa legal de usar, né? Mas isso é uma coisa engraçada, né? Que tem lá o Superman, por exemplo, que ele tem a visão de raio-x, que ele consegue enxergar através das coisas. Só que isso não faz sentido, né? Porque para você ver através das coisas, você teria que ter algo recebendo esse raio-x atrás. Então ele teria que estar, jogando o raio-x e ele voltando pro olho dele. Olha, não faria muito sentido. Uma coisa que eu aprendo muito, cada vez mais que eu estudo raio-x e radiação ionizante, mais eu vejo o pouco que eu sei. Isso para mim é uma coisa muito impressionante da área da radiação. Assim. Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe. Se você tivesse me falado exatamente o que você falou há uns 4, 5 anos atrás, eu falaria, nossa, é verdade. Não faz sentido, porque você tem que ter um anteparo atrás para essa radiação que atravessou, ela vai sensibilizar um filme ou qualquer coisa e você vai poder ver essa imagem. Mas agora já tem uns equipamentos modernos, por exemplo, de perícia, que trabalham com radiação espalhada. Então ele parece uma câmera de filmar e você passa ele em cima da superfície, a radiação espalhada ele consegue formar uma imagem. Legal. Como funciona ao certo, eu ainda não sei, eu nunca vi um desses. Mas daí talvez essa visão do... Será que ele pega radiação do ambiente, que já é... Porque tudo é um pouco radioativo, né? Um pouquinho. Nossa, isso que você falou é uma coisa muito complexa de se explicar. Mas assim, a radiação ionizante, a gente vive num mundo que é radioativo. E isso é difícil de explicar, porque assim, a gente estava até agora falando do raio-x. O raio-x, ele funciona como se fosse uma lâmpada. Você precisa ter energia elétrica para produzir elétrons acelerados. Esses elétrons, quando eles desacelerarem, o resultado disso seria um raio-x. Mas na natureza tem um monte de elementos químicos. Quando a gente pegar a tabela periódica lá, a gente vê que tem vários elementos deles que foram descobertos mais recentemente, ou assim, a partir de 1896, principalmente, eles começaram a ver os elementos radioativos, né? Que aí foi até a Curie e o Becquerel que trabalharam juntos para falar o termo radioatividade, porque o primeiro elemento que eles trabalharam foi o rádio. Então tudo que vem da radiologia, radiodiagnóstico, radioterapia, é porque eles conhecem. A Curie usou esse termo do rádio. E com isso, a gente tem na natureza elementos que são radioativos. A gente fica pensando às vezes no urânio, né? O urânio que usa em reator, que usa essas revistas, não pode falar, como que fala? HQs. Tem muito de urânio, de material radioativo. Na crosta terrestre tem material radioativo. Sim. Então a gente tem urânio, a gente tem vários elementos radioativos que estão na crosta. O nosso ar que a gente respira também tem um elemento radioativo que está no ar. Não sei se vocês já ouviram falar do radônio. Sim. Se a gente estiver em lugares fechados que tem uma concentração... Na verdade, eu acho que eu ouvi falar no Scooby-Doo. No filme, no live action. Mas eles inventam, que era um negócio que... eles falam como se fosse uma coisa que brilha, que os fantasmas deixam. Eu já ouvi a palavra, mas não sei o que é. Os caçadores de fantasma, que teve uma época que teve umas séries dos Estados Unidos que eles tinham uma equipe para caçar fantasma nas casas. Eles levavam um detector de radiação, mas só que a casa, quando está com as janelas fechadas, a concentração fica maior desse gás radônio. Então quando eles entravam no quarto e falavam, aqui está tendo muita atividade, na verdade é a atividade do gás radioativo que existe. Tanto é que uma das coisas que se recomenda é que você abra bastante janelas para poder circular o ar, com isso você diminui a concentração de radônio. Que legal. E assim, então você tem gás, você tem na crosta terrestre um monte de elementos, por exemplo, em Caetietés, eu acho,
que é no nordeste do Brasil, tem a 5ª maior reserva de urânio do mundo. Então a gente tem uma super reserva de urânio. Você tem radiação cósmica. Acontecem coisas no sistema solar, fora do sistema solar, que jogam radiação. Você já viu aquele filme 2012? Que eles falam que vem um neutrino, não lembro qual partícula que eles falaram, que vem, aquece o centro da Terra e por isso que o planeta racha inteiro. Porque a gente está exposto à radiação cósmica. Sim. Inclusive, uma das coisas que protege a gente da radiação cósmica é a camada de ar que fica em volta da Terra, chamada de ionosfera. Sim. Tanto é que se você fizer um voo de avião muito longo, tipo Nova York e Japão, você recebe uma alta dose de radiação cósmica. Os pilotos têm que usar detector de radiação. Eu vi recentemente num canal no YouTube que chama Kurzgesagt. A gente fala bastante dele às vezes porque eles fazem muitos vídeos de divulgação científica. E eles fizeram um vídeo sobre como seria terraformar Marte. E aí eles estavam vendo o que tem de diferente na Terra e em Marte. E é surpreendentemente muito pouco, porque lá já tem água, por exemplo, ele já teve atmosfera, só que ele não tem, acho que é magnetosfera, ele não tem um campo magnético. E aí isso não consegue proteger ele das tempestades solares, dos raios cósmicos, do mesmo jeito que a Terra consegue ser protegida. E aí ele formou a atmosfera, mas os raios cósmicos destruíram a atmosfera. Gente, só uma coisa que eu queria fazer antes, né? A gente tá entrando aqui em várias ideias e tudo mais. Eu queria, na verdade, eu lembrei que alguns dos nossos ouvintes não chegaram no ensino médio. É verdade. E muitos deles não têm tanta familiaridade com, por exemplo, o conceito de átomo, como funciona a matéria. Eu, pelo menos, não tive antes do ensino médio. Então, caso a minha irmãzinha esteja assistindo, acho que é interessante a gente falar que a matéria é formada por átomos. Isso. Átomos são coisas muito, muito, muito pequenas, microscópicas, e vários deles juntos, vão formar as coisas que a gente consegue ver, interagir e pegar. Inclusive, vão formar as pessoas e tudo mais. E esses átomos, eles têm uma composição que é muito importante para a conversa de hoje. Então, eles têm um centro, uma parte lá no meio, que é feita por prótons e nêutrons, e em volta desse centro tem como se fossem os anéisinhos de Saturno ali, suponhamos, né, figurativamente, onde tem algumas outras partículas ali que são os elétrons, que são componentes muito menores do que o próton e o nêutron. Então imagina como se fosse o planeta Saturno, só que zilhões de vezes menor, e com vários outros anéis ali em volta orbitando. Vamos tentar imaginar algo assim, né? E a outra coisa que eu ia falar é para você explicar o que é o campo magnético. Isso, então... A magnetosfera. Na verdade, eu não sei exatamente como ela é formada, mas é tipo... eu acho que é por causa do núcleo férrico da Terra, mas basicamente ele tem um campo eletromagnético. Um campo eletromagnético é como se fosse uma força... não, é um campo, né? Eu não sei como definir isso melhor. É um campo onde coisas com carga negativa se comportam diferente dentro desse campo do que eles se comportariam fora. Então, por exemplo, tem um campo lá e aí ele vai ter uma direção do campo, que no caso, a Terra se comporta igual um ímã. Né? Ela tem o polo norte e o polo sul, do mesmo jeito que o ímã tem o lado positivo e o lado negativo, né? O polo norte e o polo sul. Por isso até que a bússola funciona. Porque a bússola, por exemplo, que é uma coisa que a gente usa no cotidiano, ela se orienta pelo campo magnético da Terra. E aí é isso. Então, os raios cósmicos que chegam, eles acabam sendo meio que refletidos. Eles passam ao redor da Terra por causa disso. Eu posso dar um pitaco? Pode ser. Vocês já viram aquelas fotos super bonitas que tem no Polo Norte? Que tem o céu que tá verde, que tá azul. A aurora boreal. A aurora boreal é formada pela descarga que o campo magnético concentra naquele lugar. O campo magnético em volta da Terra é o que protege a gente de grande parte da radiação que vem do Sol, que vem de outros lugares. Sim. Inclusive existe um medo muito grande que historicamente isso já aconteceu. Que é inverter a polaridade do campo magnético. Então, se isso acontecer, a gente vai ficar um tempo sem o campo magnético. Sim. E aí, acabou a vida no planeta Terra. O Marte já teve campo magnético, né? Então, já aconteceu dele inverter a polaridade e, com isso, acabou o planeta. Porque, como você disse, tirou a camada de proteção magnética, acabou. Toda essa radiação, ela
Ela tem capacidade, por exemplo, de evaporar a água Isso. do mar, então você perderia toda a água. De ionizar a atmosfera. Ionizar a também. atmosfera, então é complicado. Enfim, e voltando aos átomos, os átomos compõem as coisas, existem átomos no ar e tudo mais, dispersos. Isso é uma coisa que não é tão intuitiva quanto parece, né? A gente tem a impressão Na verdade, de que... o ar é feito de átomos. Sim, É, a sim. gente tem a Tudo impressão é que feito o de ar é átomos. tipo o vácuo, mas não é, né? É. Não se trata disso, também é matéria. Então, Sim. quando a gente inspira oxigênio, oxigênio é um átomo. É. Então, tudo isso se tratam de átomos e é disso que a gente está falando. Todo professor de física costuma brincar, né? Eu falo sempre que a gente vai ver professores de física, eles falam que o átomo é como se fosse um estádio de futebol, tipo o estádio do Morumbi. Se você pegar uma bola de futebol e colocar no meio lá do campo, isso seria o núcleo. É. Então lá você teria prótons e nêutrons. Prótons seriam cargas positivas e o próton e o nêutron é sem carga. Os dois eles têm uma massa quase 2.000 vezes maior do que o elétron. Então se você comparar um elétron com um próton, o elétron é muito pequenininho. E aí o elétron tem carga negativa e ele está girando em volta em órbitas que seriam como se fosse o resto do estádio. Então, mas isso tudo é bem pequenininho. Tanto é que esse nome átomo que a gente tem vem dos gregos, né? Sim. Os gregos falavam, se você tentar cortar uma coisa no menor tamanho possível, vai chegar uma hora que ele não vai ser mais divisível. E aí do grego é a de não e tomos de corte, né? Tanto é que a tomografia tem esse nome, né? Tomografia de tomos de corte. Sim. Então o átomo é a menor partícula que você consegue ter. Hoje a gente já sabe que no núcleo, por exemplo, os prótons, nêutrons, eles são compostos por outras coisas pequenininhas, mas não vamos... Eu acho que ele está fora do escopo do que a gente vai falar aqui. Sim. E uma coisa legal também que você falou que existem, né, elementos que são naturalmente radioativos. Só que mais do que isso, tem elementos que normalmente não são radioativos, mas eles têm isótopos radioativos, que é o seguinte, né, pro público. O isótopo é basicamente um outro átomo que é igual àquele átomo, então tipo carbono, e aí tem um carbono também, só que ele é levemente diferente. E ele pode ter uma coisinha a mais, um próton a mais, um elétron a menos, coisas assim. E aí... próton não pode, né? A única coisa que ele não pode mudar é o número de prótons. Isso, verdade, É é isótopo, nêutron. ele Isso. vai ter o mesmo número de prótons. O P é de Isso. prótons. É o nêutron que é Ele vai que mudar nêutrons, que pode trocar. E aí o que acontece é que por causa dessas diferenças, ele pode ser radioativo. Então, quando a gente vê em paleontologia, por exemplo, como que eles veem, tipo, a idade de um fóssil? Eles desenterram lá o osso do dinossauro e pensam, isso daqui é de tal época? Não, eles conseguem ver, por exemplo, datação radioativa. Por quê? Lá vai ter uma mistura de carbono. E aí tem o carbono e tem o carbono 14, que é o outro carbono que é radioativo. Os elementos que eles são radioativos, eles vão sumindo com o tempo. Quando tem um organismo vivo, a gente está o tempo todo repondo os nossos átomos, porque a gente come, a gente engorda, a gente emagrece, né? Cresce. Então a gente está o tempo todo repondo isso. E quando um animal morre, ele para de repor. Então vai diminuindo cada vez mais a quantidade de carbono 14. Então você vê a proporção, né, da quantidade do carbono radioativo para o resto e calcula lá para conseguir ver a idade do fóssil. Então, isso é Eu posso fazer radiação. um parênteses? Claro, claro. O que você explicou está certinho. O que eu acho mais importante da gente talvez comentar é que o elemento radioativo, que foi a Curie, a Marie Curie, o Becquerel que trabalharam, o que eles perceberam? Que um elemento, como a gente está falando aqui do átomo, né? Alguns átomos eles são instáveis. O que significa ser instável? Ele vai ter muita energia, por exemplo. Então, ele vai ter muita energia que ele precisa perder ela de alguma forma. Então, o jeito que um elemento radioativo vai perder essa energia é jogando coisa para fora do núcleo dele. Sim. Então, ele vai tentar ficar estável, é como ele está instável, então ele está triste, ele precisa ficar feliz, ele precisa ficar neutro. E quando ele vai perdendo coisas do núcleo, quando a gente monta a tabela periódica com os elementos químicos lá, o que define o que é um elemento, o que é o outro, o que é um hidrogênio, o que é um hélio, é o número de prótons, o número de nêutrons que ele vai ter nesse núcleo dele. Se você mudar o número de prótons, ele vai mudar o elemento químico. Então uma coisa muito maluca, que assim, de se entender,
é que, por exemplo, se eu te der uma caixa de urânio radioativo, o urânio, ele demora muito tempo para perder essa energia dele, muito, assim, bilhões de anos. Então, se eu te der uma caixa de urânio, daqui a um tempo você vai ter uma caixa de chumbo. Porque a gente tem 3 cadeias radioativas, né? As 3, teoricamente, vêm do urânio, mas eles falam que 2 são do urânio e uma do tório. E esses elementos radioativos, conforme eles vão perdendo energia, eles vão virando outros elementos, até o momento que ele vai virar chumbo. Então, todo chumbo, todos os elementos radioativos, um dia vão ser chumbo. A questão é que vai demorar muito tempo para todos os elementos radioativos virarem chumbo. Esse tempo é o que eles chamam de meia-vida. Esse termo, para quem é da biologia, para quem trabalha com farmacologia, remédio, esse termo de meia-vida, ele foi roubado. Os físicos usaram ele para a parte de radiação, mas ele vinha da parte de remédio. A meia-vida é o tempo que demora para ele passar a emitir metade do que ele emitia. Então, esse conceito de meia-vida do elemento radioativo, o tempo de meia-vida varia de um elemento para o outro. Por isso que você tem elementos que ficam aí na Terra um tempão e tem outros que eles são muito rápidos. Mas como o elemento que demora muito tempo ele vai decaindo e produzindo outros, a gente sempre tem uma concentração grande. Então você fala, mas tem um elemento químico que ele está com núcleo instável e ele demora milésimos de segundos para virar outro. Mas por que ele existe? Não era para já ter acabado todo ele, então? Mas é porque ele está sendo produzido continuamente. Então, quando talvez você... seja uma tangente na tangente da sua tangente, mas talvez eu deva comentar que é sim que sóis morrem. Sim. Que eles vão mudando até virar ferro que não dá pra quebrar nunca. E aí, quando ele não consegue explodir, tem só muita explosão, ele acaba, né? Mas é isso, é dos sóis que vem os elementos, é lá onde são fábricas, né, que eles vão comprimindo as coisas. A teoria do Big Bang fala isso, né, que foi um grande reator nuclear que explodiu. Por isso que a gente tem elementos na crosta da Terra que são radioativos. Inclusive a nossa água, se você olhar, a maior parte delas, eles colocam que ela é radioativa na fonte por conta disso. Porque a gente tem a água onde, no processo dela de passar da nascente e tal, todo o processo do ciclo da água, ele acaba sendo contaminado por material radioativo. Então a água fica radioativa. Sim. Muito pouquinho. Então, assim, se eu puder resumir a pergunta que você me fez, a gente vive num mundo que é radioativo. O ser humano ele tem defesas biológicas no corpo para lidar com esse mundo radioativo que a gente vive, contanto que seja natural. Você não pode morar em Chernobyl, que é outro tipo de... Assim, é muito mais radiação concentrada, com muito mais energia. Mas, de maneira geral, a gente vive num mundo radioativo. A gente come banana radioativa. Eu tenho elemento radioativo, como você disse, carbono 14 no meu osso. Eu tenho potássio radioativo. Eu tenho muitos elementos. E vocês também. E todo mundo tem. Então, a gente vive num mundo radioativo. Sim, isso é uma coisa muito legal, porque a gente meio que cresce, né, ouvindo falar de acidentes com radiação e achando que é uma coisa muito abominável e tudo mais. E no meu primeiro ano, na Biomédia, a gente tem aula de física. E aí, quando o professor falou isso, as coisas emitem radiação, a gente ficou, não, você tá brincando. E é tipo, o momento assim que o mundo cai e você percebe que você não sabia de nada. E aí, depois acabou a matéria, eu continuei sabendo muito pouco. Sim, mas é engraçado porque essa estigma da radiação é uma coisa que vem de muito tempo. Inclusive, o Stan Lee, né, que ele usou muito radiação como fulano se envolveu num acidente, ganhou um poder, ou se envolveu num acidente e morreu, alguma coisa assim. Era uma crítica dele ao uso da energia nuclear, porque ele não entendia o que era. Muitas pessoas não entendiam e achavam que era perigoso. Ainda mais tendo, por exemplo, acidentes nucleares como Chernobyl e tal. Então é uma coisa que as pessoas elas julgam como sendo algo muito perigoso. E na realidade isso, assim, é perigoso. Mas não é tanto quanto as pessoas acham. Mas então, não de uma forma tão generalizada, acho que é o que você quer dizer, talvez. Que é tipo, radiação, na verdade, energia nuclear, né? Não radiação. Radiação é perigosa sempre, né? A energia nuclear, a ideia é conter para as pessoas não entrarem em contato com isso. Mas, por exemplo, em energia nuclear, ela é extremamente segura e limpa. Então, ela não causa danos pro meio ambiente, como a maioria das outras fontes de energia causam.
Só que o problema é que quando dá errado, dá muito errado, né? Que é quando o Chernobyl, quando acontece uma explosão, alguma coisa assim. Mas ela é muito limpa. O máximo de poluição que ela causa normalmente é poluição térmica, de tipo esquentar a água do rio. E aí essa água do rio pode atrapalhar o ciclo de vida dos peixes, por exemplo. Eu acho assim, o maior problema da radiação, do uso de energia nuclear, não é o que ele vai fazer, assim, se tudo der certo, se não explodir um reator, se não tiver um problema, ele é muito seguro. O problema é que você produz rejeito radioativo. Sim. O rejeito radioativo é um material que a gente estava falando lá, é um elemento radioativo, no caso, eles usam, por exemplo, urânio enriquecido num reator. Esse urânio, durante um tempo, lembra que o elemento radioativo é um elemento que está emitindo energia. Então eles pegam essa energia. O reator nuclear ele funciona como se fosse uma panela de pressão. Você põe a água nesse urânio. Esse urânio ele tem umas hastes que você consegue controlar o tanto que vai ter emissão de nêutrons para produzir energia e tal. Mas aí com isso você vai ter uma evaporação da água. Sim. E você vai gerar uma turbina com essa evaporação da água, ela é resfriada e volta para poder... É óbvio que são, assim, um reator PWR que é de água, ele vai usar, por exemplo, 3, 4 tipos de água que vão transferir calor uma para outra para resfriar. Então por isso que você vê, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os reatores nucleares em Angra. Esses reatores nucleares de Angra, por que eles são próximos do ar? Porque o que eles vão usar para resfriar esse reator é a água do mar. Aí, se você pega, por exemplo, nos Simpsons, eles usam muito reator próximo, por exemplo, de rio. Você já viu que tem reator próximo de rio, porque usa a água do rio. Quando não tem a água próxima, aí vem o dos Simpsons. Que eles têm aquele reator que solta aquela fumaça branca, e a gente acha que, quando a gente é criança, a gente olha e fala assim, nossa, tá queimando alguma coisa dentro da usina. Não, é porque, na verdade, é condensação, vapor de água, que eles têm como se fosse um grande radiador para poder perder esse calor, trocar esse calor com o ambiente. Mas eu acho que a pior coisa de um reator nuclear, na minha opinião, é que você produz esse elemento químico que está lá esquentando, depois de um tempo ele deixa de ter tanta energia para esquentar a água. Então, quando chega num determinado momento, eles trocam esse combustível nuclear. Sim. E o antigo, ele ainda é radioativo. E vai durar muitos milhões de anos sendo radioativo. Então você não pode falar assim, pronto, acabei de usar, vou jogar no mar porque agora não tem mais problema, porque ele continua sendo radioativo. Então você precisa criar o que eles chamam de sarcófago. Eles fazem uma estrutura que, assim, isso tudo que eu estou falando para vocês pode parecer amador, né? Mas existe quase aí 80 anos de pesquisa de como armazenar esse rejeito. Eles fazem uma estrutura toda como se fosse um sarcófago para armazenar esse material radioativo, para as pessoas não terem acesso, porque é um lugar super radioativo. E o que eu fico pensando que talvez seja ruim é a gente vai chegar uma hora que a gente não vai ter muito mais onde guardar esses... É óbvio que é muito pequeno o uso disso, mas você vai produzindo muito material radioativo, o risco vai aumentando, né? Sim. Então eu acho que o maior problema não é nem... Tem um ponto de vista biológico, tem vários trabalhos que veem isso assim, você vai elevar a água desse rio, a temperatura em 1 grau Celsius. 1 grau Celsius você vai mudar o ecossistema. Sim. Naquela região ali vai mudar, porque tem um peixe que por 1 grau Celsius ele deixa de existir. Existem vários trabalhos sobre isso, eles mostram que nem sempre é tão impactante assim, às vezes não. Mas eu acho que o maior problema é a produção de rejeito radioativo. É o lixo. E a produção, ela é perigosa. Inclusive, né, tem lá Chernobyl, que sim, explodiu, né, mas o núcleo que derreteu, ele tá até hoje lá derretendo na crosta e descendo, né, o tal do pé de elefante. Tiraram uma foto na época e ele continua altamente radioativo. E a estimativa é de que na época que ele atingiu o estado crítico, ele chegou a uma temperatura, tipo, várias vezes a temperatura da superfície do Sol. E aí ele tá resfriando com o tempo e tá lá afundando, derretendo na crosta. Tem uma estimativa de onde ele tá, o quanto ele afundou, mas ele continua descendo. Logo que aconteceu o acidente de Chernobyl, o acidente de Chernobyl, assim, eu acredito muito que a radiação, a energia nuclear é o caminho para o futuro. Eu acredito nisso. Eu acho assim, a energia nuclear vai ser a energia limpa. Apesar de produzir esse rejeito, o impacto no meio ambiente é muito menor do que uma hidrelétrica. E assim,
a gente no Brasil pode se dar o luxo de falar, eu não vou ter energia nuclear porque eu tenho hidrelétrica para abastecer o país. Tudo bem, mas tem muitos países que não têm essa capacidade de gerar energia. Aí você pega no Japão, por exemplo, eles usam fonte eólica de energia, eles usam placa solar, eles usam aquelas placas que ficam no mar, que com o movimento do mar, sobe e desce, ela produz energia. Sim. Mas eu acho, assim, que tem que tomar muito cuidado, porque quando tem um problema, todos os reatores nucleares, quando foram colocados em uso, eles falam que tem toda a tecnologia possível e que é melhor, mas só que eles não contam com o fator humano, como no caso de Chernobyl, foi um teste que deu errado e aí a gente viu o que aconteceu. Você pega Three Mile Island nos Estados Unidos, também teve esse problema do fator humano. Aí você pega em Fukushima, foi 2013. Lá foi um terremoto, né? Lá não foi... Lá, assim, eles tinham feito um reator à prova de tudo. O que acontece é que aconteceu tudo no mesmo momento. Eles tinham feito um reator à prova de terremoto, à prova de tsunami, à prova de tudo. Mas aconteceu um tsunami com um terremoto, com não sei o quê, então o reator ficou submerso e o que aconteceu é que o diesel que bombeava, esse sistema de refrigeração acabou e teve todo o problema que teve em Fukushima. Não explodiu o reator, não foi como Chernobyl. Mas então assim, eu acho que o uso da energia nuclear ele tem que ser muito ponderado, porque a gente acredita que a gente já viu todas as possibilidades de erro, mas se você ficar explorando, você vai acabar achando um erro, né? Eles falam que é o modelo de queijo suíço, né? Que eles usam para vários tipos. Então você vai fazendo camadas de um queijo furadinho, então se a coisa passar por aquele furo, você vai ter uma placa de queijo por trás. Então, esse modelo do queijo suíço, a gente vê que ele nem sempre funciona, né? É importante que a tecnologia cada vez mais venha em ordem, mas a gente tem que pensar também que essas coisas são muito caras. Sim, elas são bem caras. Então a gente tem muita usina nuclear funcionando aí que é muito antiga, que tem outras tecnologias. Sim, isso é uma coisa que eu vi, na verdade, era uma moça no YouTube que ela é especialista em energia nuclear e tal. E ela fala disso, que tipo, um dos maiores problemas hoje é de que é muito caro construir novas usinas, então a maior parte da energia nuclear produzida no mundo são de coisas tipo com tecnologia dos anos 70, 80. O reator de Chernobyl, o modelo do reator, tudo, que a União Soviética fez, assim, eu posso estar enganado com números, tá? Mas ele fez um número enorme, assim, 50, 60 reatores daquele modelo. Explodiu Chernobyl. Sim. Os outros todos eles adaptaram, melhoraram, mas é o mesmo tipo de reator. Foi feito upgrade de segurança, mas assim, tem que entender que não é uma coisa fácil de você falar, vamos derrubar e construir um novo. Não é uma edícula no fundo de uma casa, é um reator nuclear. Eu acho que tem evoluído muito, cada vez mais, para segurança. Sim. Mas aí eu até queria perguntar para vocês, se você souber que é tão seguro assim o uso de um reator nuclear, você moraria perto de um? Isso é difícil. Eu acho que sim. Provavelmente eles iam oferecer com aluguéis mais baratos. É verdade, aí vale a pena, pô. R$500 faz diferença no final do mês, pô. Sim. Eu não sei. Depende do modelo, né? Se for o queijo suíço, assim, é uma coisa ainda a se pensar. Se for um queijo um pouco mais maciço, um queijo suíço com menos furos, não sei, é uma coisa que eu preciso pensar. É um dilema que ninguém nunca tinha me apresentado. Mas é engraçado porque, tipo, por exemplo, a própria Chernobyl, que hoje ela é tipo uma cidade fantasma lá. Mas ela é uma cidade fantasma de pessoas, né? Não tem pessoas lá. Mas tem um monte de animais. E os animais seguiram lá. Eles são mais radioativos do que a média dos animais, mas eles não são, tipo, sei lá, bolas de câncer, cachorro com duas cabeças. Não tem negócio assim. Tem um monte de animais lá que estão, tipo, vivendo normal. Inclusive, muitos animais estão vivendo melhor do que com intervenção humana. Porque o lance é que os humanos causam uma pressão muito maior sobre a natureza do que os altos níveis de radiação que tem lá. Então, a natureza, os seres vivos lá, estão melhores do que em muitos outros lugares. E do que eles estavam antes da explosão do reator nuclear. Eu acho. Tem um documentário que chama Os Lobos de Chernobyl. Sim. E eles mostram que Chernobyl é o lugar do mundo que tem mais lobo vivendo livremente em área aberta. Porque lá não tem ser humano num raio enorme de... Mas você dizer que vive melhor, eu não sei. Porque esses estudos mostram que esses lobos têm leucemia, eles têm várias doenças pelo
pela contaminação e exposição a altas doses de radiação. É que uma coisa que pode acontecer também, um viés, é que a gente não tem o mesmo acompanhamento de saúde dos animais que a gente faz com humanos. Então pode ser que uma boa parcela foi, não sobreviveu, e alguma parcela conseguiu sobreviver, mas não é que sabemos. Eu acho que uma coisa impressionante é o seguinte: o ser humano vai acabar com a Terra vai continuar e o ser humano vai acabar. Sim. Então, assim, sempre vai existir vida após a gente fazer pode fazer uma guerra nuclear, o planeta vai continuar existindo, a gente não vai mais. Sim. E Chernobyl é uma amostra disso. Sim. O problema que eu acho é o seguinte: a gente falar que os animais lá vivem melhor, eu não sei. Porque o seguinte, os lobos, nesse documentário de lobos que eu vi há muitos anos atrás, então eu nem lembro muitos detalhes, mas Sim. os lobos são animais não queridos pelo ser humano, né? Se aparecer um lobo numa vila, o ser humano vai lá e mata o lobo. Sim. Em Chernobyl ele vive muito mais. Sim. Porque Exatamente. ele é um animal que ele não vai ser morto. Mas dizer que ele vive melhor de saúde, eu não sei. Então, Tem vários estudos que... tem uma ONG, na verdade, tem uma ONG que, na verdade, ela é americana, mas o que eles fazem, eles cuidam dos cachorros que tem lá. Porque quando Chernobyl foi evacuada, eles foram evacuados, tipo, amanhã vocês voltam, a gente vai só limpar aqui e amanhã vocês voltam. Então eles não levaram nada, eles deixaram, tipo, os cachorros deles lá. Colocaram só as pessoas dos ônibus. Então tem um monte de cachorro que antes eram várias raças diferentes. Tinha, sabe, pastor alemão, chihuahua, tinha tudo. E aí o que aconteceu é que eles ficaram lá e estão lá até hoje. E aí eles se reproduziram e agora eles são tipo tipo, tem uma raça meio unificada, assim, eles são mais ou menos parecidos entre si agora. E eles são muito diferentes de todas as raças e vira-latas que tem no mundo inteiro. O único problema de saúde que eles têm, e eles são acompanhados por essa ONG, eles cuidam desses cachorros, é que eles têm um pouco mais de incidência de doenças genéticas, mas que são causadas por incesto, né? Porque eles se reproduzem entre eles só há muito tempo, são uma população isolada. Mas eles não têm nenhum efeito negativo decorrente da radiação ambiental. Eles são radioativos, eles têm, tipo, você passa um detector Geiger nele e eles têm radiação acima da média, mas eles estão, tipo, normal de saúde. E eles são uma população que está lá contida. E aí tem essa ONG, eles aceitam doação e tal, e eles dão comida para esses cachorros. Isso é muito surpreendente. Sim. Muito chocante. Eu sou muito cético quanto a dizer que esse nível de radiação de Chernobyl não tem problema. Não, mas mesmo para os animais. O que eu acho, assim, Chernobyl foi um episódio muito dramático na história da humanidade. Sim. Tem várias fontes que a gente vê que são pesadas de Chernobyl, assim. Eu entendi de Chernobyl muito pouco. Aí você começa a procurar fontes. Você vê o documentário que tem agora, muito bom, de Chernobyl. Pode falar... Pode. Acho que da HBO. Tem um livro que, assim, eu gosto muito de, tipo, seriados mais pesados. A maior parte das pessoas não gosta de assistir o que eu assisto. Eu gosto de coisa muito pesada. Mas tem um livro que chama Vozes de Chernobyl, que foi um prêmio até de uma escritora que ganhou o prêmio Nobel. E, assim... esse livro, Vozes de Chernobyl, eles contam um pouco, eles entrevistaram pessoas que estavam lá ou que foram para lá e como foi. É um livro que eu fiquei incomodado, no sentido de tristeza, assim. Sim. Eu não, muito difícil alguma coisa de filme, série, livro me abalar. Esse me abalou, assim. É um episódio muitíssimo triste, porque envolve uma região... Eu sei que o escopo aqui não é discutir política nem nada disso, pode discutir, mas assim, eu não queria entrar na parte política, mas a região ali do norte da Ucrânia, que é o sul da Bielorrússia, onde estava o reator de Chernobyl, é uma região que tinha passado na Primeira Guerra problema, na Segunda Guerra também teve muito problema político e para a população, então até hoje, por exemplo, tem umas senhoras que elas se recusaram a sair das casas durante o episódio de Chernobyl, porque elas já tinham enfrentado problemas com o governo, de invasão russa, invasão de outros povos. Então, elas moram até hoje perto do reator. São umas senhorinhas. Sim. E elas, assim, tentam... Porque é proibido morar na área de proteção, ali, né? A área de exclusão, que eles chamam. Sim. Mas tem muita gente que ficou lá. Os animais, os cachorros, eles caçaram os cachorros. Gatos, eles tentaram matar todos. E não consegui, assim, é óbvio que você não vai conseguir matar todos os cachorros de uma ou duas cidades, né? Até no documentário eles mostram o pessoal caçando os cachorros.
E é complexo dentro dessa situação toda, avaliar, assim, mesmo porque não é um lugar de fácil acesso, é um lugar restrito, é um lugar que, se vocês pensarem, eu sou muito curioso para conhecer Chernobyl, já faz muitos anos que eu quero ir para Chernobyl. Mas em 2012, quando eu queria ir, teve um problema, porque tinha uma guerra no norte da Ucrânia, e não, era instável, não dava para ir. Aí em 2020, a Rússia invadiu a Ucrânia, um dos primeiros lugares que eles foram para controlar foi a região de Chernobyl, ali no sul da Bielorrússia, norte da Ucrânia. Então, assim, é um lugar muito instável politicamente. E eu imagino assim, quando as pessoas falam, eu fiz um estudo com um cachorro, com um lobo, eu fico imaginando assim, é óbvio que eu confio, mas eu falo assim, mas qual o tamanho desse estudo para todos os animais que estão lá? Porque é uma área instável. Como que as pessoas vão lá e veem que os cachorros são normais? Assim, é um lugar muito... A primeira coisa que os russos fizeram quando eles pegaram agora a Ucrânia foi fechar Chernobyl. O que eles explicaram lá no vídeo que eu vi, desse negócio dos cachorros, é que a adaptação deles não foi biológica, foi comportamental. Porque a área de exclusão, ela não é... Como é que fala? Ela não é homogeneamente radioativa. Ela tem ilhotas de radiação. Sim. E os cachorros evitam elas instintivamente. Tipo, eles aprenderam a evitar. Acho que porque os que iam lá morriam, né? E aí eles ficam, tipo, nos lugares seguros dentro da área de exclusão. E aí eles ficam nessas ilhas de baixa radiação. E eles vivem basicamente lá. E aí é por causa disso. Foi, tipo, comportamental a adaptação deles. Entendi. Eu nunca tinha ouvido falar disso. O que Eu eu já recentemente, ouvi falar, que foi em aula também da graduação, é que na época que aconteceu esse desastre em Chernobyl, as pessoas não foram informadas o suficiente do que estava acontecendo. E eles pegaram pessoas, como por exemplo, presidiários, para voltar e buscar as coisas em Chernobyl, sem eles saberem o que significava radiação, e que aconteceu algumas coisas... que ferem um pouco os direitos de cidadania das pessoas também, né? Sim. E aí, isso eu também não sei se é verdade, eu vi numa disciplina, e lá a gente assistiu um documentário, que era um documentário bem longo, mas eu acho que não é o mesmo que você tá falando, acho que era outro. Que ele mostra um pouco, tipo, tem umas partes que mostram os cientistas sendo interpretados ali, pra mostrar como que tudo deve ter acontecido. Então ele não é um documentário... acho que tão fidedigno. Eu tenho pra mim que, assim, os eventos que aconteceram em Chernobyl, tem o evento da parte física, que foi o erro de operação de um reator nuclear que explodiu, e aí você tem, por conta de um erro humano, e aí você tem um super problema da política na época, da União Soviética não poder aceitar que eles tinham tido um problema. Sim. Se vocês lerem esse livro aí da Voz de Chernobyl, verem o documentário, o que aconteceu, assim, é muito difícil hoje eu aqui em Botucatu dizer o que aconteceu naquela época. Eu tenho relatos que eu li que também podem não ser. Quem escreve a história, a gente lê o que foi escrito. Depende das pessoas. Mas foi, assim... algo muitíssimo triste, porque eles pegavam pessoas, eles iam numa cidade vizinha com um caminhão e falavam, a gente precisa de 50 soldados para ir lutar uma guerra. O pessoal subia com arma, quando chegava lá eles falavam, pode deixar a arma no caminhão, desce, você vai pegar aquela pá e vai dar 2 pasadas daquele material brilhante que está no chão para lá e vai voltar pro caminhão. Eles devolviam a pessoa. Ah, mas eu não quero ir. Então eles tinham na época uma carteira do partido... que era com essa carteira que ele podia trabalhar, se alimentar e tal. Então, se você não for, eu vou tirar a sua carteira. Então, muita gente foi contaminada, exposta à radiação, sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que era aquela situação. Isso é o que dizem. Mas eu acho, assim, a história da radiação ionizante, dos raios-x, da descoberta efetiva dos elementos radioativos, ela traz pra gente muito essa questão... da ordem de como essas coisas acontecem e se as pessoas estão entendendo. Eu vou tentar não parecer que eu estou dando uma aula, mas eu vou tentar explicar do meu ponto de vista o que eu acho que acontece. O raio-x, o cara que descobriu o raio-x, um físico chamado Roentgen, ele descobriu em 1895, que era o raio-x em novembro. Tá?
tá no comecinho de novembro, ele foi lá, ele estava trabalhando com um tubo, é aquele que eu falei para vocês, precisa ter energia elétrica para jogar elétrons, funciona como se fosse uma lâmpada, ele produz muito calor e um pouquinho de radiação, raio-x. Então o Roentgen foi lá e fez no laboratório, dizem que ele estava trabalhando, vocês já ouviram falar do negócio chamado tubo de Crookes? O tubo de Crookes era uma ampola de vidro que tinha um cátodo e um ânodo, e isso em 1875, o tal do Crookes, que era um físico, ele ficava estudando a fluência de algo quando se ligava na rede elétrica, essa lâmpada, a fluência de uma coisa que ele não sabia o que era, que eles chamavam de raio catódico, porque vinha do cátodo. Ponto. O mundo inteiro queria estudar isso, ele tinha muito interesse científico, mas o Crookes também era uma pessoa muito famosa. Quer ver um exemplo? Vocês sabem quem que é o Albert Einstein? Com certeza todo mundo que está ouvindo, vendo a gente, sabe quem foi o Albert Einstein. Mas o que o Albert Einstein fez? A gente já fica, opa, pera lá. Não tenho certeza. A sua mãe sabe quem é o Albert Einstein, mas ela não sabe. A não ser que ela seja uma física ou curiosa na área, ela não vai saber o que o Albert Einstein fez. Sim. E o Crookes era assim na época dele. Ele era um cientista famosão. Então, o Roentgen estava estudando esse tubo de Crookes, que era um tubo que ele queria estudar, e ele aumentou a energia. Ele teve alguns trunfos de fazer uma configuração do tubo dele diferente do que os outros estavam fazendo. Ele estava com esse tubo numa mesa e ele sensibilizou um filme que estava embaixo da mesa. Tipo, pensa que o tubo está aqui e você tem algum objeto no meio do caminho, sei lá, uma caneta. E quando ele foi revelar esse filme, que era por outra coisa, ele viu que esse filme tinha uma sombra da caneta. Ele falou, caramba, da onde que veio isso? Aí ele achou que o filme podia estar com problema e tal, mas o trunfo dele foi ter investigado aquele fenômeno. Então ele pegou aquele tubo, cobriu com papelão, e ficou pondo coisas, punha um filme, uma caixa de papelão, um filme aqui e um objeto no meio do caminho. Uma pedra. Aí ele via que fazia a sombra da pedra. Ele falou, caramba, esse raio é diferente. Foi aí que ele chamou raio-x, porque ele não sabia o que era. Ele sabia que não era a luz que estava sensibilizando o filme, porque ele cobriu tudo com papelão. E aí ele começou a investigar e no fim da história ele fez vários experimentos. Ele ficou trancado no laboratório. Exatamente o que a gente escuta na faculdade. Assim, que é a ciência, né? Ele descobriu, ele não foi num lugar e ficou berrando, né? Gente, olha o raio-x, olha o raio-x. Ele foi e documentou a descoberta dele, igual a gente faz. Então quando você descobre uma coisa, você vai lá e documenta certinho. Ele viu propriedades do que aquele raio podia fazer, que atravessava. Aí tem até, na parte da física a gente brinca, né? Porque ele não sabia o que era. O que ele fez? Ele chamou a mulher dele um dia no laboratório, pôs um filme lá e falou, chamava Ana Berta Roentgen. Põe a mão aqui, querida, e deixa 1 hora embaixo desse raio que eu não sei o que é. Então ele fez uma imagem de raio-x da mão da mulher dele, que foi a imagem que ficou a famosa, a primeira imagem radiológica. E assim, foi engraçado porque ele usou a mão da mulher dele para fazer essa imagem. E ele na época não tinha ideia que isso ia revolucionar a medicina. E aí ele vai, descreve isso muito bem, pega essa imagem da mulher dele, o que ele faz? Ele vai num congresso, na França, na Academia Francesa de Ciências, para apresentar esse trabalho dele. Uma das pessoas que estava vendo o trabalho dele, avaliando o trabalho dele, era um cara chamado Becquerel, que era um físico francês. Então você vê, o Roentgen era alemão, ele foi apresentar um trabalho na França, da descoberta desse raio que ele não sabia o que era, e o Becquerel que estava na plateia vendo aquilo lá, ele falou, nossa, ele trabalhava com umas pedras que chamava Plashbenda, que é um composto que tem urânio, material radioativo. Ele trabalhava com isso. E ele achava que essas pedras eram fosforescentes. Então o que ele achava que era? Que ele punha no sol, durante o dia, o sol depositava energia. Sabe aquelas adesivos de quarto de criança, que se apaga a luz ele fica aceso? Aquilo tem fósforo. O fósforo, ele, quando ele recebe energia, ele fica energético. Se apaga a luz, ele continua emitindo luz. Ele achava que o urânio, aquela placa, era algo que era um fósforo. Ele estava estudando aquilo. Só que um dia, por algum motivo, ele percebeu que, mesmo quando não colocava no sol, aquela pedra continuava sensibilizando o filme. E ele achou aquilo estranho. Depois que ele foi na palestra do Roentgen apresentando o raio-x, ele falou, será que a minha pedra emite raio-x? Ele voltou para o laboratório dele, pegou essas pedras dele de urânio e fez um monte de experimento. E viu que também emitia um tipo de coisa que era parecido com raio-x. Que aí ele falou assim, nossa, esse elemento ele é radioativo. Ele está emitindo radiação. E isso tudo aconteceu em 114 dias de diferença. A descoberta do raio-x para a radioatividade demorou 114 dias, em 1885 para 86.
Então, o que me chama a atenção é assim, no mundo igual ao nosso, que é óbvio, tem coisas construídas, são vários pesquisadores ao longo de vários anos construindo coisas, eles acharem duas coisas, que são análogas no que produz, mas que são distintas, em 114 dias. E só para vocês entenderem a complexidade disso, a gente não falou do modelo atômico, dos elétrons. O Thomson só foi descobrir o que era elétron 1 ano depois da descoberta do Becquerel da radioatividade. Sim. Uau. Então eles estavam trabalhando com uma coisa que eles não tinham a menor ideia do que era e como que produzia. E olha que coisa maluca, do meu ponto de vista. Eles não radiação não tem cheiro, não tem cor, é insípida, não tem gosto. Radiação você não consegue, é muito difícil você detectar radiação. Hoje a gente fala assim, mas põe um detector Geiger, que nem você disse. Então teve um esforço muito grande de se entender. Por quê? Porque assim que o tubo de Crookes, como eu disse, era um tubo que já era muito difundido no mundo. Sim. Quando o Röntgen fez a descoberta dele, ele não fez patente. Ele falou, gente, para fazer esse raio-x precisa fazer isso, isso e isso. O mundo inteiro já tinha o tubo de Crookes, então começou a produzir raio-x para todo lado. Sim. O Becquerel e a Curie começaram a... Você já viu o documentário da Curie? Não. Não. A grande tarefa dela era pegar essa flashbang e quebrar. Então ela minerou toneladas de pedra e separar o que era o elemento rádio. O que era o rádio? Como que ela sabia? Ela pegava por em cima de um filmezinho e via que ele era mais radioativo do que os outros. Aí depois ela até separou um outro elemento químico chamado polônio, porque ela era polonesa, ela falou, esse elemento aqui é o polônio. Mas só que era muito restrito o elemento radioativo. O tubo de raio-x não, foi para todo lado. Então no ano seguinte da descoberta do raio-x, 1896, tinha um monte de gente descrevendo efeito de queimadura por raio-x, morte por uso de radiação ionizante. Sim. E veja bem, todo mundo estava usando, tentando fazer raio-x, e ninguém sabia nem o que era um elétron naquela época. Sim. Nem o que era um modelo atômico, como a gente sabe que é hoje. E isso tudo me chama muita atenção, porque a velocidade com que foi propagado a informação de produzir não acompanhou a velocidade dos estudos, porque é muito complexo. Então estava todo mundo usando uma coisa que eles não sabiam o que era. E aí você começa a ter um monte de efeito biológico das radiações. Somado a isso, você foi ter um detector que funciona direito, assim, o primeiro detector, porque você quer medir alguma coisa. Qual a velocidade você está andando com o seu carro? Você tem que definir, que é 1 quilômetro, o que é 1 quilômetro, o que é 1 hora, para você poder dizer, meu carro anda 100 km por hora. O que é quilômetro? Qual que é a unidade para medida? Então eles no começo não sabiam. Tanto é que eles puseram o nome da primeira unidade para medir de Röntgen, em homenagem ao cara que descobriu como produzir raio-x. Esse Röntgen foi definido em 1928, quase 30 anos depois. Os detectores de radiação, os primeiros assim, mais de produção, que foi o Geiger e Miller, que você até falou, foi produzido em 1928. Então eles ficaram num período de quase 30 anos, pouco mais de 30 anos, sem conseguir detectar o raio-x, a radiação. Então, daí que vem o nosso medo, porque as pessoas não tinham informação assim, esse tanto é seguro, esse tanto não é. E a gente tem que pensar que, assim, do meu ponto de vista, uma coisa que influencia muito pro bem e pro mal é que a gente teve 2 guerras no meio do caminho. Se a gente pensar desde a descoberta do raio-x até 1950, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, naquela época as pessoas morriam, a maior doença que tinha era a infecção. Você não tinha antibiótico, você não tinha penicilina. O Fleming, o Alexander Fleming, ele foi descobrir a penicilina em 1928. E isso só foi chegar para o público em geral, o antibiótico, em 1940, quase 50. Então a gente tem um gap de existir raio-x sem ter antibiótico de quase 50, 60 anos. Então o que acontece? Uma pessoa se machucava. Como que era o jeito de você ver se o braço dela quebrou ou não? Você tinha que pegar um bisturi, abrir e olhar o que aconteceu. Só que essa pessoa ia morrer de infecção, porque não tinha antibiótico. Então a partir do momento que você tem um aparelho de raio-x que você vê dentro da pessoa sem ter que abrir ela, revolucionou. Vamos usar raio-x para tudo. Sim. O que matava as pessoas naquela época? A pneumonia. Não tinha tratamento, porque não tinha antibiótico. Então vamos tentar tratar essa pneumonia com o quê? Com radiação. Então aí, foi um boom de uso de uma coisa, para mim, como eu disse, é muito complexo, porque eles tentaram por muito tempo usar para várias coisas sem nem saber o que eles estavam fazendo. Sim.
Tem um negócio interessante, na verdade, porque com o medo que foi crescendo da radiação, teve muita coisa na ficção, né, disso também. Escreveram muito de ficção. E o próprio Stan Lee lá, como eu falei, né, que tem os heróis da Marvel. Só que tem um quadrinho da Marvel que fizeram, que ele é mais recente, que eles tentaram, tipo, reconstruir o universo da Marvel como se ele fosse mais fiel a como a física funciona. E aí ele chama Ruínas da Marvel, esse quadrinho. Porque é tipo assim, basicamente o Hulk lá sobreviveu à exposição de radiação lá da bomba. Ele virou uma bola de tumor, ele ficou com câncer e morreu. Aí tem o Homem-Aranha, ele foi mordido por uma aranha radioativa, ele ficou com câncer e morreu. Aí tem o Quarteto Fantástico, que foi exposto a raios cósmicos, eles morreram. Aí é tipo isso, aí todo mundo morrendo. Meu, eu acho engraçado a implicação da aranha do Peter Parker, agora pensando, porque, tipo, dá a ideia, tipo, ele foi picado pela aranha, que ela tá passando a radiação pela saliva dela, né? Pelo veneno. Eu acho isso muito engraçado, porque se ela é uma aranha radioativa, o contato com ela que devia ser a grande sacada, né? Sim. É que existem aí duas coisas, conceitos. Um é o conceito de irradiação, e outro é o conceito de contaminação. Uma pessoa, por exemplo, você vai fazer um raio-x, você quebrou seu braço. Você vai lá e faz um raio-x. Eu vou ficar radioativo? Muita gente pergunta isso. Vai ficar radioativo? Não, porque a radiação, como eu disse, é energia em movimento. Ela vai atravessar o seu tecido de duas uma. Ou ela vai atravessar ele e vai queimar o filme, o filme, tá? Entre aspas, quem está ouvindo no áudio só, queimar o filme. Ou então ela vai depositar energia na sua pele, no seu tecido, né? Uma das características de deposição de energia é que ela pode, por exemplo, quebrar o seu DNA. Ela pode produzir radicais livres na sua célula. Que aí seria até efeito direto, indireto da radiação, mas, bom, resumindo, o que acontece? Sua célula que foi danificada pela radiação, ela foi danificada pela deposição de energia. Ela pode ou restaurar, ou entrar em apoptose, ou então ela pode se reparar de maneira errônea e se reproduzir, aí a gente vai ter o câncer. Mas você não está radioativo. Sim. Você não ficou radioativo, você foi exposto a uma fonte de energia. Outra coisa é a contaminação. Contaminação seria o quê? A gente não falou que tem os elementos radioativos? Sim. Se eu pegar um elemento radioativo, peguei um copinho de urânio aqui e tomei ele, eu vou ingerir o urânio, esse urânio vai entrar no meu organismo, eu vou absorver parte dele, uma parte eu vou excretar para fora, uma parte eu vou absorver. Isso que foi absorvido vai ser absorvido, como você disse, no osso, tipo carbono 14, vai ser absorvido pelo meu músculo, e aí eu vou virar um elemento, eu vou virar uma pessoa contaminada por um elemento radioativo, então eu estou contaminado. Então fazer um raio-x, para que fique bem claro, fazer um raio-x, uma tomografia, um exame de diagnóstico, você não vai ficar contaminado de radiação. Você foi exposto à radiação. Sim. Fazer uma radioterapia para tratamento de câncer, uma terapia usando radiação, você foi exposto, você não vai estar contaminado. Existem algumas modalidades, tipo a medicina nuclear, tipo alguns tipos de radioterapia que são de braquiterapia, que é quando você põe uma fonte radioativa dentro do tumor para matar ele, que a pessoa ela vai ter contato com material radioativo. Mas quando isso acontece, os médicos conversam com essa pessoa tem que ficar em isolamento, é uma coisa muito mais bem explicada. Agora, fazer um raio-x, quebrei meu braço, fui no raio-x, não vai ficar radioativo. Vou fazer um raio-x no dentista do meu dente, não vai ficar radioativo. Pro seu diagnóstico, mas não vai ficar radioativo. Isso é uma preocupação das pessoas. Uma vez eu vi um meme na internet que a pessoa fala assim, o médico fala, é super seguro o raio-x, aí ele corre e se esconde dentro de uma casinha toda protegida. Com um colete, um óculos, fica lá de longe. Aí era tipo um meme ironizando, tipo o médico falando, é seguro sim, fica aí você. Pode deixar que isso é 100% seguro, o médico 0,1 segundo depois de apertar o botão, sai correndo. Isso saiu na internet, e na época que eu vi eu fiquei preocupada, né, porque a pessoa que está operando a máquina, ela está exposta diariamente, por uma quantidade de tempo muito maior. Para quem está ali fazendo, realmente, né, é seguro. Eu costumo relacionar isso de uma maneira muito simples para compreensão com ficar molhado de água. Se eu pegar aqueles guichinhos que a gente usou para limpar as compras com álcool 70 lá, se eu pegar aqueles guichinhos e dar uma esguichadinha em você, daqui a pouco você está seco.
Só que se eu ligar um chuveiro e você ficar embaixo dele o dia inteiro, você vai ficar ensopado. Uhum. Então, a pessoa que trabalha com radiação ionizante, ela está exposta à radiação todos os dias. Uhum. Ela tem que realmente se proteger. Sim. E o paciente que vai lá é muito menos. Uhum. Porque o dele é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Mesmo assim, existem muitas recomendações que um paciente, por exemplo, que vai fazer um raio-x de tórax, que ele use, por exemplo, um saiote de chumbo para proteger partes dele que não precisam ser expostas à radiação. Uhum. Tá? Então, assim, é recomendável que um paciente ele use vestimenta de chumbo material para proteger da radiação, porque a energia não passa o chumbo. Uhum. Grande parte da energia não passa. Então, que você use a proteção de chumbo em partes que não vão ser expostas. Mas o próprio aparelho de raio-x ele tem um jeito que você consegue colimar, né? Mas seria fechar essa exposição onde você vai irradiar no paciente para proteger bem. Uhum. O que eu posso dizer para vocês é assim, com a evolução da radiologia, você melhorou muito o conceito de exposição. Uhum. O filme que a gente usa na radiologia, ele é um filme que é derivado dos filmes de máquina de tirar foto. Uhum. Se eu não estou enganado, 1826 foi o primeiro registro de máquina fotográfica do mundo com filme. Uhum. Que eles fizeram com uma placa de cobre. Porque até então o Da Vinci tinha trabalhado com imagem de filme, mas só que era uma imagem que não era fixa, ela não ficava. Eles usavam para uma câmera escura para poder fazer tipo uma projeção para poder pintar por cima. Uhum. O que é considerado filme mesmo é o que você armazena. Uhum. Porque fotografia, fós é de luz, grafia é de escrita. Então, se ele escreveu uma imagem, né? Então, em 1826, se eu não estou enganado, foi um italiano, ele fez com uma placa de cobre, com um betume por cima, e ele conseguiu, usando a luz do sol, produzir uma imagem que ficou gravada. Ele chamava até de heliografia, porque era a luz do sol, hélio, né? E essa imagem, a partir daí foram melhorando, o que seria o filme. A gente pega, eu acho que foi em 1860, pouco tempo depois, 1826 foi a primeira foto desse jeito, 1865 eu acho, aí teve um físico chamado Maxwell, das equações de Maxwell, ele fez a primeira foto colorida do mundo, ele conseguiu desenvolver um jeito de fazer uma foto colorida. Aí em 1888, eu posso estar enganado de datas, tá? Mas em 1888 aí surgiu uma empresa muito grande chamada Kodak, 1888. Se vocês pensarem, essa época do desenvolvimento de filme, eu não falei que o raio-x foi em 1896, 88 eles estavam desenvolvendo filme, por isso que os laboratórios de física tinham filme, eles queriam estudar propriedades, porque o filme ele era basicamente uma placa que tinha prata, e a prata, com a deposição de luz, ela mudava a configuração química dela e se adaptava. E eles usavam esse mesmo filme de tirar foto para fazer imagem radiológica. Só que a radiação ionizante, quando ela passava, ela ionizava essa prata quando você lavava. Tanto é que, quando a gente olha um filme radiográfico mais antigo contra a luz, a gente vê a parte branca e a gente vê a parte seria escura, né? O branco é onde tem mais concentração de prata. Aquele branco, se você olhar, ele é meio metálico, é prata. Tanto é que antigamente eles usavam a prata quando você... Porque é um filme todo de prata. Onde você expôs, ele vai mudar a composição química, a prata vai ficar onde não foi exposto, por exemplo, o seu osso, porque não passou radiação pelo seu osso. Eles lavavam, o que sobrou lá branco seria o seu osso, o resto do branco que foi tirado é prata. Então eles reciclavam aquela prata, era muito caro o processo de filme. E hoje a gente já não usa mais filme, hoje é tudo digital, mas a evolução desse filme radiográfico também foi, radiológico, né? Foi também acompanhando a evolução que a gente teve nos filmes mesmo. E isso é muita gente trabalhando, muita gente muito inteligente. O filme, antes de ter o Geiger e tal, era um bom detector de radiação. Era um dos melhores detectores. Até hoje você usa para algumas coisas o filme para medir radiação ionizante. Porque ele é muito sensível. E por que a gente veio parar nesse assunto que agora até eu me perdi? Eu peço desculpa para vocês. Não, vai se entender, eu tô achando... Assim, eu gosto muito dessa área de radiação, do histórico, e eu acabo me perdendo às vezes, desculpa.
Não, muito legal. Isso sanou várias coisas que eu ia perguntar, na verdade. Sim. Você foi encaixando ali certinho tudo que você tava falando, assim. Mas, nossa, eu achei isso muito legal. É sempre legal essa história das descobertas científicas, porque hoje em dia, quando a gente faz ciência, as coisas estão muito mais à mão, né? E a gente já tem uma quantidade grande de informação, consegue acessar artigos na internet, ver o que as outras pessoas estão fazendo e tudo mais. E tudo que foi feito antes faz com que a gente consiga agora trabalhar com muito mais conforto, entre muitas aspas. E eu acho muito maluco pensar todo mundo, tipo, no escuro, tipo, não dá pra ver, não dá pra ouvir, não dá pra sentir o gosto, mas tá assim. Eu imagino, tipo, a loucura que foi. Isso é muito, muito legal. Isso é uma coisa que me faz pensar muito, assim. Você sabe que às vezes eu já me flagrei pensando no exercício mental, assim. Que a gente vive falando, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Eu falo, que legal, se você pudesse voltar no tempo, o que você ia fazer? Nossa, essa pergunta é carregada, eu não sei. Tem um meme sobre isso também na internet, que é tipo, a pessoa fala assim, eu queria voltar no tempo pra levar essa tecnologia pras pessoas antes, que a gente já tá muito mais avançado. Aí a pessoa volta no tempo e ela tá tipo com o celular falando, então, é o celular, mas eu não sei como é que faz. Enfim, e ela não sabe explicar. Ela, tipo... E nesse exercício que eu acho que, assim, que eu me surpreendo muito cada vez mais que eu estudo, assim, a quantidade de conhecimento acumulado de pessoas muitíssimo inteligentes que passaram a vida inteira desenvolvendo alguma coisa que a gente nem sabe pra gente ter o que a gente tem hoje. Porque eu falo assim, se eu pudesse voltar no passado, falo, vou explicar como é que funciona um celular. Não consigo. Uma televisão. Não sei. Exatamente. Você fala, não, vou fabricar uma televisão, só me arruma silício. O que é silício? Exatamente. Eu fico pensando se eu voltasse no tempo, quanto que eu ia conseguir de fato ajudar? Porque você só consegue ajudar com coisas que você consegue fazer do zero mesmo, assim. Tipo... E você fala, vou fazer um tecido sintético. Como? Não sei. E dependendo do tempo que você falar que vai fazer alguma coisa, o pessoal só vai ficar tipo... Queimando. Olha bem o que você vai falar. Isso aí não acredito não. Então, nossa, isso também é uma coisa que às vezes eu penso, uau, as pessoas, tipo, enfim, precisa desse tempo, né, de desenvolvimento, né? Eu acredito assim, que principalmente nessa área que eu gosto de estudar, de radiação ionizante. Você teve muita gente muito inteligente que por muitas décadas se esforçou muito para produzir um conhecimento em cima de outro conhecimento, em cima de outro conhecimento, para a gente estar onde a gente está hoje. Então, assim, você vê como tem várias situações que eu falei para você, é complexo falar sobre isso, vamos com calma, porque assim, tem muitas vias. Sim. Inclusive, nessa área da radiação, sempre tem aquela pergunta, né? Radiação faz bem ou faz mal? O que vocês acham, se eu puder perguntar para vocês? Bom, eu descobri uma coisa hoje, na verdade, assistindo, porque, né, a raio UV, ele é ionizante. Uma pequena faixa estreita dele. Só que ele é essencial pra gente produzir vitamina D. A gente precisa dele para conseguir produzir. E é uma coisa que eu fiquei chocado. Você não precisa estar, tipo, na praia de sunga pra tomar sol e fazer... tipo, ele atravessa a roupa. Então não tem problema se você tá com roupa ou sem roupa, você vai estar exposto mesmo assim. Eu fiquei muito chocado. Mas... Não, você já deve ter percebido, às vezes, eu não sei vocês, mas eu como bom botucatuense que sou, quando eu vou na praia aquela uma semana por ano, quando isso acontece, você fica embaixo do guarda-sol e fica todo queimado, e você não entende o porquê, mas é porque o tecido do guarda-sol não barra algumas faixas do ultravioleta. Sim. Quando eu escutei isso pela primeira vez, falando da radiação UV, falaram assim, as luzes de casa também emitem essa radiação, então tem que usar protetor solar em casa. E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, isso parece muito difícil. Olha, eu não sei te dizer essa resposta ao certo, mas pelo que eu saiba, essas lâmpadas de casa não emitem ultravioleta. O que emite ultravioleta, que o pessoal mais jovem gosta, é luz negra. Luz negra é ultravioleta puro. Tanto é que o que é branco brilha. Porque é um efeito da dispersão de energia, né? Então, o ultravioleta, se você puser assim, eu vou fazer o meu quarto com luz ultravioleta para dormir tranquilo, você está sendo exposto a ultravioleta.
Então, não, luz negra, né? Então não é recomendável. Nossa, uma coisa também que aconteceu recentemente, sabe aquelas pulseirinhas neon de brilhar no escuro? Uhum. Eu tava num lugar que tinha várias pessoas com essa e alguém estourou uma pulseira dessa. E aí eles viram que quando sai o líquido, o que encostou no líquido brilha. Uhum. Instantaneamente todo mundo começou a abrir as pulseirinhas e espalhar em todo mundo. E eu pensei, meu Deus, a gente vai morrer. Aí eu pesquisei no Google se era radioativo, se tinha algum problema. Essa pulseira não tem. Só que o que foi engraçado é que todo mundo que abriu a pulseirinha, passado 1 hora, ninguém mais estava brilhando. E quem tinha a pulseira fechada durou várias horas. E aí, tipo, conforme foi espalhando, dispersando... É um elemento fosforescente, né? Porque quando ele entra em contato com o ar, ele vai perder a propriedade dele. Mas... É engraçado você falar isso, porque a gente estava falando do urânio, né? O urânio é um elemento que ele foi usado... Em 1700 você já tinha uso de urânio. O urânio, na verdade, já usavam urânio desde antes de Cristo. Mas para que eles usavam? Então, o urânio é um metal de bom uso, é um material para usar. Eles usavam, por exemplo, eles misturavam o dióxido de urânio. Então você punha o dióxido de urânio, por exemplo, fazer um copo. O dióxido de urânio ele tem uma cor amarelada, mas quando você mistura ele, por exemplo, com vidro, ele fica um verde. Só que é um verde super bonito, brilhante. Então, se você apagar a luz, às vezes, dependendo da concentração, ele até brilha. Porque o urânio é um material radioativo. Então, você tem muita louça vendendo, por exemplo, nesses sites tipo Mercado Livre, não do Brasil, mas dos Estados Unidos, que é o eBay, que eles vendem louças antigas que são de material radioativo. Porque é lindo, é brilhante. Então, você vê que o seu medo é associado a algo... A gente teve um acidente de Goiânia no Brasil, a gente não falou até agora. O acidente de Goiânia teve isso. Aliás, você que gosta desse tipo de filmes, de documentários, um monte de coisa que eu falei hoje no podcast é de um canal que chama Kyle Hill. Depois eu te passo direitinho. Esse cara é bom. Ele faz divulgação científica e aí ele tem agora uma série de episódios que ele fez que é esclarecendo vários acidentes radioativos que aconteceram na história. Então o primeiro episódio é sobre Chernobyl, mas ele fala sobre tudo. Teve aquele lá do teste da bomba atômica no mar, que teve um pescador japonês que foi pego no alcance, porque eles... Você já viu aquela história do japonês que estava em Hiroshima quando caiu a bomba? E aí ele fugiu para Nagasaki, e 3 dias depois bombardearam Nagasaki. É o sobrevivente às 2 bombas nucleares. Sim, ele sobreviveu das 2. Gente, isso é uma coisa que me espanta. Esse acidente do Césio, em Goiânia... Eu vi na linha direta, entrevistando pessoas que estiveram lá, que participaram de tudo, que levaram o Césio. E, cara, eu fiquei impressionada, porque quando isso aconteceu, várias pessoas que tiveram contato morreram. Só que os primeiros caras que encontraram, que manusearam, que levaram pra casa, sobreviveram vários anos. E muita gente morreu muito pouco tempo depois disso. Então, e eu fiquei muito impressionada com isso. Isso tem a ver com o que ele falou da contaminação versus irradiação lá. Porque o lance é que o negócio soltava partículas. E quando chegou, tipo, na casa da família, as crianças, tipo, estavam botando na boca, ficava na roupa. E aí não importa que você jogou fora, não tá mais. Tem partículas na sua roupa e você continua sendo irradiado. Só que o que me pegou foi que teve gente que tava dentro do ônibus em que ele transportou, que sofreu o efeito da radiação. E ele que tava transportando sobreviveu vários anos ainda. Uau. Mas teve, tipo, um monte de... Antes de que eu faça qualquer coisa assim, eu gosto muito de estudar essas coisas. Eu gosto. A primeira coisa que eu queria recomendar: o acidente foi em Goiânia. Tem uma cidade do lado chamada Abadia de Goiás. A Abadia de Goiás é a cidade onde eles fizeram um sarcófago para todo o material radioativo que foi feito. Eles construíram um sarcófago lá e hoje tem um centro de pesquisa nuclear lá. E é um centro, eu fui, como eu disse para vocês, eu gosto aqui, diferente de Chernobyl, aqui eu fui lá conhecer. E lá eles têm, é muito legal, eles têm um museu que é para cuidar dessas coisas radioativas do acidente de Goiânia. Então eles têm os detectores usados no acidente, eles têm informação turística. Se você for lá como um turista, uma pessoa qualquer, eles vão te mostrar, é muito legal, vale a pena, tá? Que legal. O nome desse lugar é Lady das Neves, que é o nome da menininha, filha do
do catador de reciclável, que acabou falecendo por decorrência da exposição à radiação do césio, tá? Então é Lady das Neves o nome do lugar. Muito legal. Eu vou fazer outro paralelo. Quando eu estudei no IPEM, eu tive aula com professores que trabalharam no acidente de Goiânia. E de novo, o que eu posso falar para vocês, assim como Chernobyl, teve muita gente que trabalhou muito, que se expôs a alto risco para salvar em situações de radiação. E isso, para mim, é muito marcante. Assim. Toda vez que a gente fala de radiação e perigos e acidentes, o que salvou foi muito ser humano de boa fé que foi lá e se pôs em risco para um bem maior. E outra coisa que eu quero voltar a falar de Goiânia, os efeitos biológicos dependem. Cada organismo responde a um remédio de maneira diferente. Por exemplo, se você às vezes tomar um pouquinho de álcool, você vai ficar muito bêbado, aí você tomar um montão, você não fica tão bêbado. Então, o organismo, ele reage de maneira diferente. É óbvio que teve níveis de exposição muito diferentes. Não morreu muita gente em Goiânia. Morreram pessoas, é triste. Não vou tirar a gravidade do evento, do meu ponto de vista, mas morreu muito pouca gente em Goiânia, do tamanho, assim. Só para vocês imaginarem, sabe quanto césio tinha no aparelho? Não. Devia ser coisa de gramas, né? Tipo, poucas gramas. Por tudo que eu já li, entre 14 e 18 gramas. É metade de um saleirinho. Nossa, é muito pouco. Gerou toneladas e toneladas e toneladas de lixo. Por quê? Porque, por exemplo, o terreno onde eles abriram a fonte, eles tiveram que tirar 1,5 metro de terra do terreno inteiro e isso foi para o sarcófago. A casa inteira que estava em cima, onde abriram a fonte, as paredes, as janelas, as fotos das famílias que estavam lá dentro, tudo. A coisa mais triste, sempre que eu vejo acidentes com fonte radioativa, o problema é a tristeza que envolve as pessoas que estão lá. Porque elas não entendem o que está acontecendo, elas não sabem o que é radiação. Elas vão ter efeitos, porque como elas são expostas de maneira muito aguda, os efeitos agudos da radiação, eu não disse que a radiação ela deposita energia e destrói, pode vir a destruir uma célula e tal. Então, tecidos que multiplicam rapidamente, eles são os mais afetados. Então, por exemplo, a pessoa começa a ter queda de cabelo. Seu cabelo está crescendo todo dia. Isso ele fala na entrevista. Queda de cabelo. A pessoa fica amarela, porque as células do sangue dela passam a não ser mais tão feitas. Então, ela fica amarela. Ela tem diarreia, porque as microvelocidades do intestino são destruídas. Então, assim, os efeitos são muito ruins. A pessoa fica mal, ela não entende o que está acontecendo e varia de uma pessoa para outra essa responsabilidade. Foi exatamente isso o que ele conta nessa entrevista do Linha Direta. Ele fala que ele levou para casa e naquele dia ele tinha comido feijoada. E aí ele passou mal, ele teve diarreia e ele associou com a feijoada. E aí ele continuou passando mal por uns 3 dias. E aí ele fala que um dia ele foi tomar banho e aí quando ele passou a mão na cabeça começou a cair muito cabelo. Se chama Devair. Ele mesmo. O Devair morreu anos depois. Aí existem várias explicações, tá? Existe uma vertente para o uso da radiação que acha que um pouquinho de radiação todo dia faz bem. Isso se chama hormeses. Tem algumas pessoas que acreditam que se você usar um pouquinho de radiação todo dia vai te fazer bem porque protege o seu organismo. Eu acho que hormeses é errado. De tudo que eu já entendi, hormeses é um conceito muito falho. E eu acho que qualquer pouquinho de radiação que você receber pode vir a te desencadear um problema no futuro. Mas essa questão do Devair, por exemplo, que era o catador, eles falam que o Devair, eu já vi essas discussões acaloradas em alguns meios. Como ele era alcoólatra, como ele morava no ferro velho, como ele era não sei o que, ele tinha um sistema imunológico muito melhor do que a da criancinha, a filha dele. Então isso talvez tenha protegido ele. Tem várias explicações do porquê ele seria menos... O álcool protegeu ele. Tem gente que adora essa teoria. O álcool protegeu o Devair. Tem gente que adora... Ele bebia muito, tá vendo? Por isso que ele não tem problema. Eu já sou da teoria que assim... Ele era um adulto que trabalhava com ferro velho. Ele não tinha interesse nenhum naquela luzinha azul. Ele foi e deu pra filhinha dele brincar. A menina novinha, ela ficou encantada com ele. Então ela comeu... Você imagina assim, a saúde fim dos anos 80, uma menina que morava no fundo de um ferro velho, ela deve ter comido um pão que a mãe deu pra ela, com a mão suja de césio. Ela ficou em cima daquela fonte o dia inteiro, enquanto ele carregou até ali e foi embora. E sem falar que ela sendo criança, ela tá numa fase de crescimento também, em que ela tem um nível de proliferação celular diferente. Dois franceses fizeram um estudo que chama-se estudo da radiosensibilidade. É o Bergoni e o Tribondot. Eles falam que células que estão multiplicando muito rápido,
elas são as mais sensíveis à radiação. Se você pensar nisso, a gente tem que proteger muito de radiação, por exemplo, uma mulher grávida. A gente tem que proteger muito de radiação uma criança. Um idoso precisa proteger, sim, mas talvez com não tanto rigor do que uma criança que está desenvolvendo células toda hora. Isso é uma coisa, no caso, a lógica foi outra, mas na prática tangenciou isso, que lá em... como que era? Fukushima? Quando teve lá o material radioativo, quem se voluntariou para limpar as ruas, para fazer essas coisas, foram os idosos. Mas isso é por causa da cultura no Japão, que eles pensam assim, nós idosos somos dispensáveis e a gente está melhorando o mundo para os nossos filhos. Só que aí talvez eles não sofram tanto os efeitos. Mas você talvez não pode se esquecer... Tô pensando nisso agora. Não, você não pode se esquecer que o Japão tomou 2 bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial. Sim. O maior estudo biológico feito com efeito de radiação ionizante é dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Sim. Assim, a maior fonte de dado para saber quanto de radiação faz mal, quanto não faz, são sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki e seus descendentes. E isso foi uma parceria, tem até um documentário que chama Hiroshima o Dia Seguinte, eu acho. Era da NetGeo, tem no YouTube gratuito em português, com legenda, se você quiser. E eles mostram que assim, no dia seguinte da explosão, o Japão se rende, eles mandam aviões com pesquisadores, tem físico, tem médico, tem engenheiro, para ir lá calcular onde que a bomba estourou, onde você estava no momento da explosão, em tal lugar. Então eles calculam a dose que essa pessoa recebeu e eles foram estudando os descendentes para ver o que aconteceu. E isso tudo em parceria com uma faculdade do Japão, que até depois desenvolveu, tem um órgão lá muito famoso que chama HERF, que é para ver os efeitos da radiação nesses sobreviventes. Então, se tem um grupo que sabe lidar com radiação, exposição à radiação, são os pesquisadores americanos e os japoneses. Sim. Tanto é que tem um outro livro que chama 83 Dias de Doença, que foi um acidente que teve com um trabalhador de uma usina que foi exposto a uma superdose. Ele viveu 83 dias, era para ter morrido em 8. Mas tentaram fazer de tudo para mantê-lo vivo. É até um livro que levanta a questão assim, até onde você deve ir com o paciente, porque o paciente estava muito grave, não havia uma perspectiva de melhora, mas eles queriam tentar por tudo salvá-lo, porque por mais que não conseguisse salvá-lo, eles já saberiam que daria certo ou não para outras pessoas. Então levanta até essa questão ética esse livro, é muito pesado. Eu vou pegar todas essas recomendações depois, eu vou procurar todas elas. Esse é um tema, assim, muito interessante, só que ele é um pouco fora da minha área de estudo, então é uma coisa que eu não costumo ter tanto contato com frequência. Mas é um tema que eu acho super relevante. E eu acho também muito impactante os relatos das pessoas que estiveram nesses lugares, que conheceram pessoas, tanto as que foram afetadas diretamente, quanto as que não estavam no dia. Então isso tudo são coisas assim que me chamam muito a atenção. E eu lembro que esse relato do Devair no Linha Direta me impressionou muito. Quando eu era criança eu tinha medo do Linha Direta, né? Mas eu fui assistir... Você tá entregando a sua idade, hein? Linha Direta já não tem, ó... Faz um tempo, né? As crianças já eu mesmo nunca nem vi. Eu morria de medo do Linha Direta, mas depois fui procurar pra ver disso daí. E eu lembro também que no documentário que eu vi de Chernobyl, na faculdade mesmo, também falaram com pessoas que estiveram no acidente. E eu lembro que o que mais me impactou foi que eles foram levados para o hospital e eles estavam sentindo dor de queimadura no corpo. E um deles fala que quando puxaram o lençol, a pele dele saiu junto. Sim. Cara, eu lembro que isso me marcou de um jeito que eu fiquei, meu Deus. Queimadura por radiação é uma queimadura de dentro para fora. É horrível para fazer. Os efeitos da radiodermite são horríveis. São coisas que geram muito impacto. E nisso tudo, a gente tá falando, né, bastante da radiação ionizante, só que existem outras radiações, né? Então, se você puder conceituar um pouquinho elas, a título de curiosidade, assim, as mais... Teve um pesquisador, o Hertz, Heinrich Hertz, que era um alemão, e ele viu que essas ondas eletromagnéticas, elas podiam ter frequências e comprimentos de onda diferentes. E ele estudou isso tudo porque ele estava vendo o rádio, né? Ele queria estudar a parte de rádio e tal. Então, bom, o Hertz foi quem viu que as ondas eletromagnéticas tinham comprimentos diferentes e os comprimentos diferentes levavam energia de maneira diferente, porque a onda eletromagnética, ela anda com a velocidade da luz em qualquer meio. Em qualquer meio, não precisa ter um meio para a onda eletromagnética. Então, no vácuo, a onda eletromagnética vai. O exemplo que a gente mais vê da onda eletromagnética é a luz visível.
A luz visível ela tem um comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Então, nanômetros é 10 a menos 9 metros. Então, se você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, mais até, vai virar o comprimento. É uma onda, a luz é bem pequenininha. Se a gente pegar, então a gente está pensando no espectro eletromagnético, né? Na onda eletromagnética. Se a gente vier para uma onda bem grandona, por exemplo, o rádio que a gente escuta no carro, a onda de rádio ela tem metros, por exemplo, 2 metros de comprimento de onda. Então a onda é uma onda bem grandona. Se você diminuir um pouquinho isso, aí a gente chega, por exemplo, no que seria o micro-ondas. O micro-ondas ele tem de 1 milímetro até 30 centímetros. Então, 1 milímetro já é uma medida que a gente, ser humano, consegue entender, né? 1 milímetro é um risquinho da régua, até 30 centímetros. Então, isso seria o que eles chamam de micro-ondas. Aí, se a gente diminuir um pouco, a gente chega na nossa luz visível, então, que seria na ordem de 400 a 700 nanômetros. Se a gente diminuir mais, vai vendo como esse tamanho, ele vai de metros até coisa bem pequenininha. Então, se a gente chegar, por exemplo, na ordem de nanômetros, de angstrom, que seria o tamanho de um átomo, aí a gente está falando de energia, por exemplo, raio-x, raio gama. Então, a onda eletromagnética, dependendo do tamanho dela, ela vai ter um poder de transportar energia maior ou menor. Aí a gente pensa no micro-ondas. O micro-ondas, ele transporta energia, né? Ele transporta, ele tem um comprimento de onda na ordem de 1 milímetro até 30 centímetros. Nossa, e qual a diferença do raio-x para o raio gama? O raio-x e raio gama. Olha, eu costumo, para minha compreensão, brincar o seguinte: se estiver passando aqui um raio-x e a gente conseguisse ver ele, um raio gama, a gente não vai saber a diferença dele. Eles são a mesma coisa. Tá? Porque são ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda bem pequenininho. Mas você fala, então qual que é a diferença do raio-x e raio gama? Bom, o raio-x ele é produzido, como o nosso físico Röntgen lá fez, de você jogar elétrons que vão colidir para produzir o raio-x. Então, o raio-x ele é produzido principalmente dessa maneira. Ele é produzido, se a gente pegar aquele nosso átomo, que a gente falou lá, a bola de futebol dentro do Maracanã, e os elétrons girando em volta. Então, você vai ter prótons e nêutrons no meio, e os elétrons girando em volta. O raio-x é da interação de algo, por exemplo, um elétron acelerado, com a órbita dos elétrons aqui. Então, isso aqui vai produzir raio-x. O raio gama, ele é produzido, você lembra do elemento radioativo, que tem muita energia no núcleo? Ele vai produzir pelo núcleo raio gama. Existem outras formas de produzir raio gama. Por exemplo, se você emitiu uma radiação beta, uma beta positiva, o positron, e ele colidir com um elétron, ele vai aniquilar e vai produzir 2 fótons de radiação gama. Mas basicamente o gama ele é produzido do núcleo, enquanto o raio-x é produzido da eletrosfera. E esse nome que você até tinha falado, né, alfa, beta, gama, depois que o Röntgen descobriu o raio-x, o Becquerel descobriu a radioatividade, aí teve uma pessoa muito importante para o desenvolvimento na área, que era o Rutherford, que tem até um modelo atômico do Rutherford. O Rutherford era aluno do Thomson. O Thomson foi quem descobriu o elétron. No ano 1897, o Thomson descobre o elétron. E o Thomson tinha um modelo atômico de Thomson, que é aquele que a gente vê no cursinho, que todo mundo fica... pudim de passas com ameixas, onde vai ter as passas são os elétrons, o pudim é uma massa positiva. E o Rutherford, que era aluno do Thomson, falou, não, esse modelo está errado. Esse modelo está errado, ele fez o modelo dele, e o Rutherford começou a ver que o núcleo emitindo radiação, como dos elementos radioativos, emitiam alguns tipos de radiação diferentes. Ele pôs um ímã com elemento radioativo, ele viu que assim, tinha uma radiação que passava sem interagir com nada do ímã. Tinha uma que era desviada para o lado positivo e uma que era desviada para o lado negativo. A que era desviada para o lado negativo desviava mais. Ele falou, essa aqui eu vou chamar de alfa, a primeira que eu vou estudar. Porque ao invés de usar XYZ, ele usou alfa, a segunda beta, e aí o Paul Villard, que foi um outro pesquisador que trabalhou em sequência do Rutherford, ele viu que essa outra radiação seria a terceira a ser descoberta. Ele chamou de gama, que era o C, o gama é o C. ABC. Então aí vem a radiação alfa, beta e gama, que vem do elemento radioativo. O X vem da produção artificial. Não sei se eu tô... Vou falar uma curiosidade para você muito maluca. O Thomson ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto o elétron. O aluno dele, que era o Rutherford, ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto os prótons. Aí um aluno do Rutherford, chamado Chadwick, em 1930, o Thomson descobriu o elétron em 1897. O Rutherford, no fim de 1800, começo de 1900, ele descobriu o próton.
Aí um aluno do Rutherford, perto de 1930, chamado Chadwick, descobriu o nêutron. Então era professor, aluno, professor, aluno. E o filho do Thomson ganhou um prêmio Nobel o Thomson ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto uma partícula chamada elétron. E o filho do Thomson ganhou um prêmio Nobel por ter dito que esse elétron às vezes se comporta como uma onda e não como uma partícula. Então o pai e filho ganharam um prêmio Nobel, mas um dizendo que o elétron era uma partícula e o outro dizendo que o elétron podia se comportar como uma onda. Nossa, isso é muito legal. Sim. Eu adorei. Eu ia fazer uma piada, mas eu pensei, isso vai ser muito idiota. Eu ia falar, a Malala ganhou o Nobel da Paz por ter defendido a educação para as mulheres. Só pra entrar na rodinha aqui. Eu adorei. A Curie ganhou 2. Sim. Um pela descoberta da radioatividade, inclusive o nome radioatividade ela deu, e outro pela descoberta do rádio e do polônio. A Curie ganhou 2. Então, assim, sei lá, é que eu gosto de ver essas coisas, porque às vezes a gente fica estudando o Rutherford, fica estudando não sei o quê, e na verdade a gente acha que a comunidade científica era muito longe, era muito não sei o quê, porque não tinha WhatsApp, porque não tinha e-mail, mas na verdade todos eles se conheciam e estavam muito próximos. E isso foi o que propiciou a gente a crescer. Assim, eu, por exemplo, eu estudei muito sobre Einstein, sobre Bohr. E a gente vai ver que, assim, o Einstein e o Bohr trabalharam juntos. Quando foram fazer a bomba atômica nos Estados Unidos, antes de jogar no Japão, o Einstein mandou uma carta para o presidente Roosevelt nos Estados Unidos, falando assim, olha, é perigoso. Esse negócio é perigoso. E o Bohr mandou uma carta pro Winston Churchill, falando, não usa isso, é muito perigoso. Essas cartas, se você entrar no Google e procurar a carta do Niels Bohr para Winston Churchill sobre radiação, você acha ela lá. Uau. Nossa, isso é muito legal. Agora a gente tá chegando perto aqui do nosso limite de gravação. Certo. Eu só queria fazer uma última pergunta antes, né? Você entende bastante de radiação, tem muita experiência nessa área e tudo mais, e você é físico médico. E muita gente que pode estar ouvindo isso pode não saber o que é essa profissão, que é físico médico. Então, se você quiser contar um pouquinho do que é física médica... Muito legal você ter levantado essa pergunta. Eu acho assim, a física médica, no Brasil ainda é uma carreira que não é muito conhecida. Vocês não conhecem, assim, você tem um tio que é médico, um tio que é advogado, um primo que é não sei o quê, mas um físico médico é difícil ter algum na família ainda. O físico médico, ele é uma profissão que surgiu, se você prestar atenção nessa conversa toda que a gente falou até agora, a parte da física e da medicina, elas foram flertando muito uma com a outra. A física, ela participou muito de muitas coisas da medicina. E em determinado momento eles viram que seria legal se eu tivesse alguém com uma formação de física que entendesse, principalmente com a parte biológica dos efeitos de radiação, por exemplo. Uma pessoa que precisa entender toda essa parte física da produção de radiação, o que é cada tipo de radiação, como que é a dose, mas que também saiba alguma coisa da parte médica, para poder estudar sobre isso, porque são duas áreas muito específicas e nada relacionadas. Então, desse mote, eu acho que surgiu a física médica como um curso que a gente seria formado como físico, mas com compreensão da área biológica. Se a gente fosse pensar de uma maneira mais grotesca, seria para ligar algo como um engenheiro a um médico. Pensa assim, se eu tiver um aparelho que não está funcionando dentro de um hospital, eu vou ser a pessoa que faz o link entre o engenheiro e o médico. O físico médico não é quem arruma o aparelho. Ele não é quem vai construir o aparelho. Ele não é quem vai laudar o paciente, nem fazer o exame. O físico médico serve para fazer essa comunicação e testar se o aparelho está funcionando direito, por exemplo. Então, o físico médico ele surge, na minha opinião, como um físico que tem uma formação em medicina, na parte biológica, para poder estudar. Então, ele não é médico, ele não é engenheiro, ele é um físico. Então, pensando nisso, o físico médico, sendo um físico, ele vai ter na formação matérias que exigem conta. Então, eu acho muito difícil o curso da graduação da física médica, porque como você precisa ter uma base boa de exatas e uma base boa de biológicas, os primeiros 2 anos do curso, basicamente, são estudar a parte básica de exatas, que é cálculo, física 1, 2, 3, 4, e estudar a parte biológica, que vai ser anatomia, biologia celular e tecidual, farmacologia. Então, assim, eu acho que é um combo de matérias muito difíceis no começo, para você poder ter uma base, e aí só lá pelo 3º, 4º ano você vai ver as disciplinas mais aplicadas no uso de radiação, seja para tratamento como radioterapia, seja para diagnóstico como diagnóstico por imagem, seja por medicina nuclear, e outras áreas de pesquisa que você pode usar, magnetismo, pode usar
uma infinidade de coisas, programação em computador para ver transporte de radiação, como método Monte Carlo, várias coisas. Mas isso os alunos só vão ver no 3º e 4º ano. Então acaba sendo um curso que os alunos do 1º, 2º ano, você fala para ele, o que um físico médico faz? Ele não sabe. Ele vai começar a ver o que um físico médico faz no 3º e 4º ano. E acaba tendo um ônus ainda, que é o quê? Como é uma profissão relativamente nova, o que eu disse, você não conhece um físico médico para chegar para ele e falar, o que você faz? E ainda não tem muitos físicos médicos dando aulas em faculdades que tem física médica. Sim. Então acaba sendo outra dificuldade, porque o aluno que está na graduação, ele não conhece um professor que é físico médico. Fala, com quem você já trabalhou na sua vida? Então acaba fechando. O que eu acho, da minha experiência, dos contatos com os meus amigos de turma, pessoas que formaram antes, depois que eu... É que o físico médico é uma pessoa que sai com uma capacitação profissional para trabalhar muito bem, por exemplo, em áreas hospitalares, com diagnóstico, tratamento, mas também sai com uma formação muito grande na parte de exatas, de biológicas, para pesquisa. Ele pode fazer pesquisa, ele pode trabalhar, por exemplo, tem muitos conhecidos meus que foram ser peritos da Polícia Civil, Polícia Federal, que exigem físicos, mas eles têm o diferencial de também ter a parte médica, então quando vai ver uma chacina, alguma coisa, eles conseguem relacionar. Eu vejo que você pode trabalhar com ciência de dados, porque você tem uma formação física. Então, acaba que o físico médico é um profissional que, assim, até um tempo atrás eu poderia te dizer, não existe conselho de física. Mas em 2018 foi aprovado. Mas, na prática, ele não é um conselho atuante. Então, a gente não tem restrições para onde pode trabalhar e nem vagas garantidas em lugares onde a gente vai ser contratado. Isso é ruim e bom. Então, tem amigos meus que são físicos médicos que eles trabalham, por exemplo, em administração de hospital grande, tem amigo meu que é diretor de empresa de componente para pesquisa, de componente médico, tem muitos amigos meus que trabalham na área de radioterapia, na área de diagnóstico, e além disso tudo ainda tem as pessoas que vão para pesquisa. E eu vejo assim, aí eu até gostaria de levantar uma crítica ao nosso país. O nosso país investe tanto dinheiro na formação do pessoal na graduação, depois no mestrado, depois no doutorado, e não absorve. A gente gasta um dinheiro pagando a faculdade da pessoa, o mestrado com bolsa, o doutorado com bolsa. Quando essa pessoa se forma e está pronta, a gente não absorve essa pessoa aqui e manda ela para os Estados Unidos para trabalhar para eles. Então, assim, países como Europa e Estados Unidos, eles recebem um super investimento que nós brasileiros pagamos. E a gente tinha que ter um jeito de aproveitar essas pessoas no Brasil. Sim. E não mandá-las embora. Então, eu acho que o físico médico entra nisso. Dito isso, eu tenho muito amigo meu que foi para fora fazer pesquisa, porque no Brasil a gente, infelizmente, está sempre 30, 40 anos atrás na pesquisa. Eu acho a física médica um curso muito legal também, né? Inclusive, é um curso muito curioso, porque ele realmente une coisas muito diferentes e ambas muito difíceis. Então, é um curso muito difícil, até tem um índice de evasão alto, né? Muita gente... Eles não entendem ainda o que é o curso, né? Aí acaba deixando... eu acho que cursos de exatas, no geral, tendem a ser muito difíceis, assim. Curso de física é um curso que, historicamente, tem uma evasão muito alta. Historicamente. Sim. Quando você ainda põe a médica, o cara que seria muito bom em exatas, ele acaba indo mal na parte biológica e fala, não, eu não posso ficar aqui. E eu conheço amigos meus que chegaram sem saber o que era física médica, descobriram o que era física médica e não gostaram, e foram embora. E eu conheço amigos meus que entraram na física médica, não sabiam o que era, e descobriram e acharam o máximo. Sim. E aí ficaram também. Bom, Sim. eu mesmo, até o 2º ano da faculdade, assim, eu continuei porque assim, eu falava, eu entrei, eu vou fazer. Quando eu descobri o que era radiação ionizante, todo o tema da nossa conversa hoje, aí eu fiquei vidrado. Eu falei, eu descobri o que eu quero, é isso. Sim. E eu fui pra cima da área da radiação ionizante e Sim. gosto muito. Isso fica então de curiosidade para os nossos ouvintes. Se você que está ouvindo ainda não fez uma graduação ou já fez uma e não gostou e não quer mais atuar, e gosta de exatas, tem interesse em biológicas, fique sabendo que a Física Médica existe, que é um curso muito legal. Então, acho que por hoje nós ficamos aqui. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Obrigado, Arthur, pela companhia no episódio de hoje. E tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela, Arthur e Vinícius. Muito obrigado. É nóis. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.